Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Abençoa cada família. Livra as crianças, Senhor. Livra os teus filhos. Livra, Senhor, aqueles que estão nos hospitais. Possa estar atenta à voz do Senhor, né? Naquilo que Ele manda você fazer. Poderoso Deus, soberano Pai, nesse momento eu te apresento os aflitos, eu te apresento aqueles que não dormiram, que estão ansiosos, angustiados, gemendo de dor. Pai, nesse momento, Jesus, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa dar a saúde aos enfermos, que o Senhor possa dar a saúde, Senhor, a essa pessoa que está com câncer, com enxaqueca, que o Senhor possa dar saúde, Jesus, a esse que está passando por enfermidades crônicas. Oh, Jesus amado, oh, Senhor da glória, Tu és aquele, Senhor, que vai além da medicina. Senhor, meu Deus, e nesse momento vai tocando, Jesus, nessa enfermidade, destruindo. Toca, Jesus amado, nessa enfermidade. Espírito Santo de Deus, nosso amigo, nosso ajudador, nosso conselheiro. Oh, Espírito Santo do Senhor, possa dirigir cada um que está aqui ouvindo essa live, Senhor, que eles possam ser dirigidos pelo Teu Espírito, Pai, pelo Espírito de excelência. Precisamos desse Espírito, Senhor, em nossa vida. Como José tinha o Espírito de excelência e foi bem sucedido na terra, nos momentos difíceis, como Moisés, Senhor, com o espírito de excelência, também foi bem sucedido nos momentos difíceis no deserto, assim como José foi bem sucedido no cárcere, no Egito. Dai-nos o teu espírito de excelência para sermos bem-sucedidos nas dificuldades. Poderoso Deus soberano, Pai, nesse momento te apresento aqueles que estão nos hospitais, nos cárceres. Pai, resgata essas almas, dá entendimento a eles, alargar, Senhor, as práticas maus, as práticas erradas que levaram eles para os cárceres, Pai, que eles possam sair de lá resgatados pelo Teu poder, pelo Teu Espírito, Senhor, e eles possam ser novas criaturas, Pai, se afastar do mal, se afastar, Senhor, das práticas mais. Oh, Senhor, porque o Senhor é misericordioso e o Senhor perdoa quando nós nos arrependemos. Oh, Espírito Santo de Deus, dá vitória ao teu povo. Vai desfazendo toda oração contra nossas vidas. Vai desfazendo, Senhor, pelo poderoso nome de Jesus. Ocupa o tempo dessas pessoas que oram contra nossas vidas. Ocupa o tempo, Pai, dessas pessoas que fazem oferendas contra a nossa vida. Abençoa todos que me pedem oração, dá a cura, dá a porta aberta, dá, Senhor, a restauração do casamento, dá a libertação dos vícios, Jesus, liberta, meu Pai, oh Deus querido, Deus de poder, as vidas que estão encarceradas nos vícios, no engano, na prostituição, no álcool, dá a vitória. João capítulo 6, versículo 60. Que os nossos ouvidos possam estar abertos para a palavra de Deus, que o Senhor nos dê entendimento da palavra dele. Entendimento, ele deu aos profetas, ele dá a todos aqueles que pedem entendimento à palavra e que ele possa dar a nós, que nós possamos entender a palavra e vivermos da palavra e vivermos da fé. Que esse pão alimente tua vida espiritual, que essa água te limpe, nos limpe e nós possamos não ter sede, né? Se bebermos dessa água, não teremos sede. Jesus é abandonado por muitos discípulos. A confissão de Pedro. Interessante, né? Que eu disse, Senhor, me deu uma palavra. Aí comecei lendo Isaías, aí era Deus falando comigo. Aí depois eu fui para cá, para o João. Aí comecei a ler umas mensagens, até que o Senhor parou aqui, nessa mensagem. Jesus é abandonado por muitos discípulos. E você, que discípulo é? Você quer abandonar Jesus? Olha só, por que muitos discípulos abandonaram Jesus? Ele vai falar aqui. Então analise sua vida. Você está pensando em abandonar Jesus? Muitos, pois, dos seus discípulos, juntos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Jesus estava pregando a palavra, falando do Pai, falando do Pai dele, falando que ele era o pão vivo, falando que ele era o Filho, o pão da vida eterna,
O Senhor estava pregoando aqui uma palavra que para os discípulos a palavra era dura, né? Aquela palavra que você não gosta de ouvir porque você quer ouvir prosperidade, porque você quer ouvir cura, porque você quer ouvir restauração, mas você não quer ouvir palavra de conserto. Palavra para que você se conserte, endireite o teu caminho e tenha uma vida que agrade a Deus. Então, o Senhor estava pregoando essa palavra e os discípulos disseram: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro este discurso, quem pode ouvir? Olha só. Então, os discípulos falaram: quem é que pode ouvir uma palavra dura? Né? Se você ouvir uma palavra dura, o que é uma palavra dura? Palavra dura é o quê? Quando você está errado, alguém chegar com você e dizer você está errada, né? Falar dos teus erros, não concordar com teus erros. Na verdade, não é nem falar dos teus erros, é não concordar com a prática errada. Se alguém não concorda com você porque você está errado e você está achando que você está certo, então para você essa pessoa é uma pessoa dura, não é verdade? Para você, essa pessoa é dura, porque ela não concorda com aquilo que você está fazendo, porque é errado. E aí, o que, que acontece? O que, que acontece? Esses discípulos não estavam tendo concordância com Jesus, porque a palavra era dura. E aqui, continuando, sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, disto disse-lhes: isto vos escandaliza? Que será, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Então, Jesus, sabia dos pensamentos dos discípulos. Então, pregar a verdade era como escândalo. Lembra de João Batista que chamou o povo de raça de víboras? Era um escândalo, na verdade. Já pensou? Aquele povo querendo ouvir cura, aquele povo querendo ouvir restauração de casamento, aquele povo querendo ouvir prosperidade, aquele povo querendo ouvir milagres, ouvir João Batista falar raça de víboras. Oh, dureza, hein? Era duro, não era não? Não é duro uma palavra dizer para você assim: ei, te conserta, para de mentir, ei, você não está orando. Você pede oração, mas você não está orando. Né? Você quer o teu milagre, mas você não está obedecendo a Deus. Você quer o teu milagre, mas você não quer Deus. É duro, né? Palavra. É uma palavra de conceito, é duro. Para você é como um escândalo, né? E esse Jesus, conhecedor do pensamento, sabia que eles pensavam isso. E ele disse: isto vos escandaliza? A verdade escandaliza? Falar a verdade se tornou um escândalo? Falar a verdade se torna um mal para a tua vida? Por quê? Porque você só quer ouvir aquilo que te agrada? Porque você só quer ouvir o quê? A prosperidade, a cura, a restauração? Porque você só quer as tuas bênçãos? Então, o Senhor, ele não pode pregar a verdade mais, ele não pode pregar o conserto, ele não pode pregar mais endireita o caminho, ele não pode pregar mais arrepende-te, arrepende do teu pecado e serás curado, arrepende do teu pecado e serás próspero, arrepende do teu pecado e me obedece, e tu serás bem-sucedido na terra. Então, Jesus estava aqui falando. Porque vocês querem a cura, mas não querem obedecer. Vocês querem a cura, mas não querem largar o pecado. Vocês querem a prosperidade, mas não querem obedecer a Deus. Porque quando nós obedecemos a Deus, as bênçãos nos alcançam. Até aquilo que você só pensou e não pediu de Deus, Ele te dá. Apenas você pensou. Se você pensou, estou com vontade de comer isso. Quando pensa que não, você come aquilo, chega para você. Vem na tua porta. Aí você, meu Deus, eu nem te pedi. E tu me deu o que eu pensei que eu queria. Você está entendendo? Você está entendendo que a tua obediência faz isso na tua vida? A tua obediência com Deus, a tua adoração por Deus, você procurar viver o caminho da verdade e da vida, até naquilo que você não pede dele, ele te dá, ele te dá. Mas você, para isso, tem que ter essa vida de obediência.
Para você viver isso, tem que ter essa vida de passar pelas provas, de você passar pelas lutas, adorando a Deus, confiando em Deus, que Ele está no controle de tudo. Então, esse Senhor estava falando: o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Sempre eu falo, o Senhor não está preocupado com a nossa carne. O Senhor, ele tem cuidado com a nossa alma. Então, aleluia, Deus louvado seja o nome do Senhor. O Espírito é o que vivifica. Lembra que eu estava contando meu testemunho? Que as pessoas chegavam comigo dizendo que sonharam eu morta, sonharam eu no meu velório, sonharam no meu enterro. E, oh meu Deus do céu, chegavam comigo e não se preocupe não, eu não vou morrer não, vou viver a vida eterna. Por quê? Porque o Espírito vive eternamente. O Espírito vive eternamente. Mas aonde eu viverei eternamente? Para onde eu irei eternamente? Então nós temos que ter entendimento. Então o Senhor está ensinando aqui: o Espírito é o que vivifica. Se teu espírito não estiver vivendo em Cristo, você não vai receber milagre. Você não vai entender o que você está passando. Que tudo que você está vivendo é porque tem algo de Deus sendo realizado na tua vida, há uma libertação sendo gerada. Essa dor que teu filho está passando, essa dor que teu pai está passando, que a tua mãe está passando, há uma libertação sendo gerada, há uma prosperidade vindo na tua vida, há algo de Deus acontecendo na tua vida, mas vocês não querem essa palavra dura, vocês querem a cura, vocês querem a prosperidade. Lembra? Você está entendendo? Então essas dores mudam o nosso caráter. Essas dores une a tua família. Se tem alguém doente na tua casa, o que acontece? A tua família se une para orar. A tua família se une ali para ajudar aquela pessoa que está passando por dificuldade. Não é assim? Então, Deus está trabalhando, porque muitas das vezes a tua família não estava unida. Aí foi preciso ali acontecer aquela enfermidade para a tua família se unir, para a tua família buscar a Deus, para a tua família voltar a orar, para a tua família que estava afastada do caminho voltar para Deus. Aleluia, Deus. Então, aleluia, Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor estava falando. O Senhor estava ensinando que o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então nós precisamos da palavra de Deus, por quê? Porque ela nos dá vida. Até morrendo viveremos para a vida eterna. Vivificado, espírito de vida. Mesmo eu passando por enfermidade, eu sabia que tinha uma vida sendo vivida com Deus. Eu sabia que a minha carne estava passando por aquilo, mas o meu espírito estava em Deus, vivificado por Deus. E muitas das vezes você está passando por enfermidade, mas o teu espírito não tem mais vida, não tem mais fé, não tem mais vida de oração. O teu espírito não está vivificado. Mas quando o teu espírito está vivificado em Deus, você tem entendimento que tudo que você está vivendo, mesmo que morra, terá a vida eterna. Então, muitas das vezes você está preocupado com a carne. O que representa a carne? Um material. O que representa a carne? As minhas conquistas na terra. Vocês querem a conquista de vocês na terra, mas vocês não querem ter conquista no céu. Ter um espírito vivificado, um espírito vivendo com Deus, uma alma unida a Deus, a presença de Deus na tua vida, para te ajudar a carregar a cruz, para te ajudar a passar na prova, para te ajudar nos momentos de deserto, no momento do vale da sombra e da morte, no momento que o gigante está na tua frente, no momento que o barco parece que vai afundar. Mas isso eu preciso que a minha vida esteja com vida em Deus, porque se está em Deus, você passará pelas provas, pela tempestade, pelo deserto, pela fornalha, por tudo que tiver que passar, mas glorificando, exaltando o nome de Deus e consciente da tua vitória em Deus. Estamos entendendo? Você não está entendendo que Deus ele quer aumentar a tua fé? Você não está entendendo que Deus está falando com você, que você está passando é porque tem algo grande de Deus para acontecer na tua vida? Você não está entendendo que Deus corrige você para que você não morra? Ele
corrige você para que você viva a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade é a vida. Jesus é o caminho, a verdade é a vida. Se Jesus é o caminho, a verdade é a vida, meu querido, essa doença aí não é para a morte, é para a vida. Se Jesus é o caminho, a verdade é a vida, as dificuldades que você está passando, que Jó passou, foi para a vida, foi para a vida de vitória, foi para a vida de em tudo em dobro na vida de Jó. Então você não tem um entendimento que a cruz, que a dor te leva à vida eterna, te leva à tua vitória, porque você está passando esses problemas, essas dificuldades em depressão, em opressão, em ansiedade, desanimado, com pensamento de derrota, com pensamento sem vida com Cristo. Com Cristo. Vamos continuar, a palavra de Deus é boa, né? A palavra de Deus é boa, muito boa. Há alguns de vós que não creem. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio que eram os que não criam, e quem era o que havia de entregar, que o havia de entregar. Então Jesus sabia quem era dos discípulos que criam nele e quem não cria. Alguns discípulos foram embora porque não suportavam as palavras duras. Só queria o carro, a chave do carro, só queria o casamento, só queria a prosperidade, só queria a cura, só queria o bem, não é verdade? Só queria que o amor, porque as pessoas dizem que Jesus é o amor. Mas esse Jesus que é o amor é aquele que nos conserta, é aquele que nos constrange, é aquele que nos corrige, é aquele que mostra nossas imperfeições, as nossas misérias. E quando o Senhor nos mostra nossas imperfeições, não é porque Ele está nos condenando, é porque Ele está mostrando que tem que ter a mudança na nossa vida, que tem que pararmos de vivermos a mentira e viver a verdade, que temos que pararmos de viver como se não quisesse o céu, apenas quisesse a terra, as conquistas da terra, o tesouro da terra, o prazer da terra, as facilidades que queremos viver na terra. Diz o que, aleluia, Jesus? Mas alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio que eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. Jesus sabia que Judas estava ali e o entregaria. Ele era profeta. Jesus sabia quem era o traidor. Em nenhum momento Jesus tratou Judas como um traidor, sabendo que ele era o traidor, que ele era o filho da perdição. Jesus, ele sabia quem ia atrair. Jesus sabia quem estava recebendo a palavra. Jesus sabia quem estava em busca dele só porque queria cura. Jesus sabe quando você entra nessa live só porque você quer oração. Jesus sabe quando você entra nessa live a intenção que você está aqui dentro dessa live. Se é para ouvir a palavra de Deus, se é para participar da live, se é para receber aquilo que Deus tem para te dar. E Jesus, ele conhece nossos corações e intenções. E dizia por isso, e vos disse, que ninguém pode vir a mim se por Pai não me for concedido. Então, todos aqueles que viam a Jesus era porque o pai levava ali a buscar a Jesus. Interessante isso. Quando nós chegamos a Jesus, quando nós chegamos à presença de Jesus, é o próprio Deus que nos leva até o seu filho. O próprio Deus te dirige ao filho. Olha, é profundo isso. Pai e filho trabalhando por nós. Por isso que Jesus disse: meu pai trabalha, eu trabalho e meu pai trabalha até agora. Então, pai e filho sempre junto, com um propósito. Que propósito? As vidas. Deus não se agrada na morte do pecador. E por Deus não se agradar na nossa morte, o que ele faz? Ele nos leva a ficar aos cuidados de Jesus. Ele nos leva ao Senhor Jesus. É como se Deus dissesse: está aqui, meu filho. Tu vai cuidar dessa, meu filho. Tu vai ensinar essas vidas. Está aqui, meu filho. Eu vou entregar essa. Ele não é o pastor? Jesus não é o nosso pastor? Jesus não é o nosso pastor, não é Ele que é o nosso pastor? Então, o próprio Deus entregou eu e você aos cuidados desse pastor. Entregou você, entregou todos que estão aqui aos cuidados do pastor, de Jesus. Tremendo, né?
Tremendo isso. Ninguém vai ao Pai se não for através do Filho. E o próprio Pai nos entrega ao Filho. Meu Deus, é perfeito, né? Deus e Jesus são perfeitos. Pai, Filho, Espírito Santo. A perfeição. A perfeição, né? Pai, Filho, Espírito Santo. Sempre no início e no final. No início da tua história e no final da nossa história. Desde o princípio estavam juntos. O Espírito Santo pairava sobre as águas. Hoje não. Hoje ele quer aonde? Ele quer fazer morada no teu coração, no meu coração. O Espírito Santo parava sobre as águas. Jesus estava no início de tudo. Jesus estava presente com o Pai, criando tudo, vendo o Pai criando tudo. Meu Deus do céu, que perfeito, né? As pessoas ficam nos condenando porque diz assim: ah, por que vocês não adoram Maria? Porque é a mãe do Filho de Deus. Maria só foi mãe do Filho de Deus aqui na terra. Porque o Filho de Deus, ele já existia, ele já era filho de Deus. Ele foi, né, entendeu? Então, na terra, Maria era a mãe do Filho de Deus. Mas o Filho de Deus, ele já era filho de Deus. Foi mãe dele na carne, na terra. Entendemos? Mas por isso que não é que a gente não ame Maria, nós amamos Maria. Ela foi a bem-aventurada, ela é a bem-aventurada, ela é santificada assim, ela é uma serva de Deus, uma santa de Deus, uma escolhida de Deus. Mas o Filho de Deus, ele já existia. Ele já existia. Você está entendendo? Deus é perfeito. E dizia, pois isso vos disse, que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Entendeu? E desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Por que muitos já não andam mais com Jesus? Porque não querem ouvir a palavra dura, porque não querem ouvir o conserto, só quer ouvir a prosperidade, só quer a oração. Irmã, ora por mim, mas não quer ouvir a palavra arrependei-vos. Não quer ouvir a palavra carrega a tua cruz. Não quer ouvir a palavra adora a Deus na enfermidade como Jó o adorou, porque você será recompensado. Você só está passando por uma prova. Então passa pela essa prova. Passa pela essa prova para que Deus possa ali fazer na tua vida o que ele fez na vida de Jó. Então, muitos não querem passar pela prova. Querem o quê? A oração urgente. Não é isso? O milagre urgente. Meu querido, oh, Senhor da glória, se nós temos que passar por uma prova, se nós temos que ser forjado o nosso caráter, na enfermidade você fica manso. Na enfermidade você dá valor aos outros. Na enfermidade você dá valor a Deus. Na enfermidade você busca mais Deus para a tua vida. Porque quando você está bem de saúde, você vai curtir a tua vida. Você esquece de Deus muitas vezes. Em vez de você ficar grato a Deus, não, você esquece. Você já recebeu o que você queria, aí você vai embora. Aí você não quer ser um discípulo, você não quer aprender, você não quer a salvação, você não quer a mudança de vida, você só quer a tua bênção. Então nós temos que ter a mudança de vida, nós temos que ser convertidos, transformados. Jesus não faz acepção de pessoas, ele não faz. Aquele que vem a ele, jamais ele vai lançar fora. Mas esses que vêm a ele, eles vão se converter. São entregues ao pastor para ser ensinado. São entregues ao pastor para ser cuidado por pastor. Então, quando Jesus cuida de nós, ele diz: ei, tu tá errada, te conserta. Ei, sai do caminho do errado. Ei, eu não te ensinei isso. Lembra quando teu pai te ensina as coisas certas? Que você pratica o errado, você diz, o teu pai chega e fala para você: meu filho, eu não te ensinei isso. Meu filho, eu não tenho essas práticas. Porque as pessoas condenam os filhos e condenam os pais. Mas você tem que ver o testemunho daquele pai. Você tem que ver o testemunho daquela mãe. Você não pode condenar os filhos e condenar os pais. Então você tem que ter esse entendimento, essa diferença. Você vai saber separar as coisas.
Então Jesus é esse. Jesus é esse que ele está aqui nos corrigindo e dizendo: ei, você está no caminho da verdade e da vida, então viva a verdade. Então viva o caminho que eu vivo. Então, Jesus não faz acepção de pessoas, não, ele recebe todos. Mas, meu querido, pode ter certeza que você não vai ficar como você chegou na presença do Senhor. Que maravilha, né? Graças a Deus que nós chegamos na presença do Senhor, nós recebemos Jesus no nosso coração e nós não ficamos do jeito que nós chegamos na presença dele. Você chega na presença do Senhor para você ser limpo, para você ser convertido, para você ser salvo. E o pecado tira a salvação da minha vida. Tem o pecado da morte, tem o pecado que nos condena. Então, esse Jesus que te recebe, do jeito que você está, que nos recebeu, que me recebeu, do jeito que eu era, me ensinou. Minha filha, tu quer me seguir? Tu tem que renunciar. Tu quer me seguir? Tu tem que viver o caminho da verdade e da vida. Tu quer me seguir verdadeiramente? Tu tem que negar a ti mesmo. Ah, Jesus, você quer negar a você mesmo? Você quer negar os bens que você pede? Você quer negar a tua vida para ter vida com Jesus? Ou você só quer a cura? Ou você só quer a prosperidade? Ou você só quer a tua casa própria? Ou você só quer o teu trabalho, a tua empresa próspera? Mas você quer negar a tua vida e ter uma vida com o Senhor? Ter uma vida que Ele dirija a tua vida? Que Ele diga para você, não faz isso. Mas você quer a cura, mas você está fazendo o errado. Você quer a prosperidade, mas você está praticando o errado. É assim que você quer as bênçãos de Deus para a tua vida? É assim que você quer? Ele te dá. O sol brilha para todos. E ele tem compromisso com a palavra dele. Pedir, pedir, dá-se-vos-á. Você está pedindo, ele vai te dar o que você pede. Você está insistindo, batendo em oração, buscando ele constantemente para ele te dar o que você pede, ele vai te dar. Ele vai te dar. Mas se você não pedir, Senhor, me converte, me salva, me dá o entendimento de ter vida contigo, de ser vivificada, ter vida verdadeiramente, de espírito contigo, porque Deus é espírito, ele não é carne. Então, muitas das vezes, você quer milagres, quer tudo que você quer dessa terra, do bom e do melhor, mas você não quer o melhor que é o Cristo na tua vida. Você não quer o melhor que é a vida com Cristo. Você não quer o melhor que é o caminho da verdade e da vida. Que o caminho da porta estreita. Por quê? Porque você quer a porta larga, as coisas fáceis, as facilidades. Você não quer carregar a cruz, você não quer passar pela prova, você não quer passar pelas perseguições, você não quer passar por tudo que Cristo passou. Né? Não quer viver o que Cristo viveu. E ele disse o quê? Ele disse que ele passou pelas aflições, mas que ele venceu. E ele disse para nós que nós iríamos passar por aflições e que nós também iríamos vencer. Mas você não quer passar por aflição. Você já prestou atenção nisso? Todas as vezes que você chega aqui na live pedindo oração é porque você não quer passar por aflição. Mas o que você quer o que eu quero que vocês entendam? Que essa aflição que precisamos passar, como Jó passou, como Cristo passou, te dar a vitória. Sabe, a vitória não pode chegar se eu não tiver a prova. Você não pode receber o teu canhoto da faculdade se você não fizer a prova. Você tem que fazer a prova, não é isso? Você acha que com Deus é diferente? Você acha que com Deus é para nós ser salvos? Não foi preciso Jesus passar pela prova? Não foi preciso Jesus beber o cálice que era para nós bebermos? Para nós termos direito da salvação. E nós, como pecadores, como falhos, nós não queremos a prova. Queremos só a vitória. Então nós temos que entender que tudo que estamos vivendo e passando é provas para termos vitória. É provas para ser aprovado. Nós temos que entender que toda a cruz que estamos carregando é porque teremos salvação. Teremos esse Espírito vivificado, teremos essa vida com Cristo. Então temos que ter entendimento que essa dor que você está passando tem um milagre de Deus sendo gerado. Essa luta, esse abandono,
Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, são tantos, né? Financeiro, emocional, espiritual, sentimental, né? Tudo isso que você está passando, tem uma vitória chegando para você. Só que você não quer passar a prova, né? Você não quer a cruz. Você quer o quê? Você quer que Jesus carregue a cruz. Sinto muito, ele já carregou a cruz. Agora ele está nos ajudando a carregar a nossa cruz. Agora ele está fazendo isso, porque ele já carregou a cruz por nós. E por quê? Jesus levou sobre si todo o nosso pecado. E por que pecamos? Por que falhamos? Por que continuamos errados? Ele já levou sobre si todos os nossos pecados. Levou. Levou todas as nossas enfermidades. Enfermidade é consequência de pecado ou então de prova. Enfermidade representa o quê? Ou eu estou em pecado e através dessa enfermidade Jesus quer me libertar, ou eu estou passando pela prova porque ama a Deus, porque adora a Deus. Lembra de Jó? Aos olhos do Senhor ele era íntegro, justo, se desviava do mal e foi provado. Por quê? Porque era fiel a Deus, porque amava a Deus. Então eu tenho que entender que enfermidade eu passo. Porque eu amo a Deus ou porque eu estou em pecado? Porque eu tenho que entender que por que essa enfermidade? Porque haverá um milagre na minha vida, haverá uma prosperidade, haverá algo de grande de Deus para a tua vida, para a tua vida. Porque as pessoas, é interessante que o Espírito Santo sempre tem falado, as pessoas não estão preparadas para perdas. As pessoas não estão preparadas para sofrimento. As pessoas são preparadas para vencer. Preste atenção. Mas para eu vencer, tem que ter uma luta. Para eu vencer, tem que ter uma prova. Para eu vencer, tem algo para ser vencido. Não é assim? Para mim, receber a cura, tem algo para ser curado. Para que o milagre aconteça, então tem alguma enfermidade, alguma coisa que vai gerar o milagre. Você está entendendo? Porque as pessoas querem a cura sem passar pelas enfermidades. As pessoas querem a vitória sem passar pela guerra, sem pela luta. As pessoas querem a salvação sem carregar uma cruz. Sem carregar uma cruz. Porque Jesus já salvou. Não é isso? Jesus já nos salvou. Mas ele disse o quê? Pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Não foi isso que ele disse? Ele não disse, eu já carreguei a tua cruz, agora só me segue. Foi isso que ele disse para nós? Não. Ele disse, eu já venci o mundo, agora só vence. Foi isso que ele disse. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo e vós também vencerão. Nós iremos vencer o mundo. Você está entendendo? Jesus, ele explica muito bem a palavra dele. Agora, o meu entendimento, ela não, eu acho que é dura a palavra dele, não aceito. Os discípulos que foram embora, eles não queriam ouvir isso, que havia uma cruz. Os discípulos que foram embora, eles não queriam ouvir que haveriam lutas, prova, perseguições. Os discípulos que foram embora, eles queriam apenas vitórias. Não é verdade? Deus é perfeito, né? Meu Deus do céu, a palavra de Deus é perfeita, maravilhosa, perfeita demais. Você está recebendo vitória através dessa cruz que você está carregando, que você está recebendo milagre através da enfermidade que você está vivendo, que essa libertação você está recebendo através dessa dor que você está passando. Tem algo sendo liberto da tua vida, no teu entendimento, a tua fé tem aumentado. Você tem olhado para o alto, aonde vem o teu socorro. Você tem olhado para Cristo que venceu a morte, que ressuscitou ao terceiro dia e que vive e reina para sempre. Então, tudo que nós vivemos e passamos é para a nossa libertação e vitória e para ter essa vida eterna.
essa vida eterna, vivificada, porque a carne para nada serve, para nada serve. Aleluia, Deus, louvado seja o nome do Senhor, Deus é bom, né? Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. E o que a gente estamos vivendo nesse tempo? Pessoas que estão voltando para trás, pessoas que voltaram para o mundo, pessoas que voltaram para as drogas, pessoas que pararam de orar, pessoas que voltaram para o vômito derramado, pessoas que voltaram para as práticas mundanas. Por quê? Porque não quiseram seguir Jesus. Não quiseram ser discípulos de Jesus. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Porque eles achavam que andar com Jesus seria somente vitória. Que andar com Jesus não haveria lutas, não haveria cruz, não haveria perseguições para eles, não haveria provas, não haveria enfermidade, não haveria dificuldade, não haveria aflições, não haveria conserto. Eles achavam que andar com Jesus, eles poderiam ter vida de pecado. Eles achavam que andar com Jesus, eles teriam que viver pregando no adultério. Eles achavam que andar com Jesus, eles teriam prosperidade. Eles achavam que andar com Jesus não era ajudar os pobres, ajudar as viúvas, não era tocar nos leprosos. Eles achavam que andar com Jesus não era renúncia, não era negar a sua própria vida. Oh, Jesus amado. E o que foi que fizeram? Olharam para trás, voltaram para trás, se afastaram do mestre, se afastaram. Mas teve aqueles que ficaram, né? Tem aqueles que sempre ficam com Jesus, mesmo sabendo que é uma cruz para carregar, mesmo sabendo que muitas vezes não vai ser entendido, que muitas vezes não vai ser aceito, que muitas vezes não vai ser amado, que muitas vezes vai ser julgado, caluniado, traído. Mas tem aqueles que permanecem seguindo com Jesus. Mas tem aqueles que permaneceram, que não negam a Jesus por nada, que passam pelas provas, pelas lutas, dando glória a Deus, sabendo quem é Deus e sabendo que permanecendo com Jesus terão vitória. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Aí Jesus já pergunta para os 12, né? Vocês também querem ir? Jesus sabia que os 12 não iriam embora. Os outros foram embora. Jesus sabe. Jesus sabe que você não vai embora e vai permanecer na presença dele. Mesmo chorando, mesmo sendo odiado, mesmo muitas das vezes não te entender, porque você quer viver a verdade, porque você adora a Deus, porque você quer o bem, porque você quer ser separada, santificada, ser limpa todos os dias. Mas Jesus sabe verdadeiramente o que você quer com ele, o que você tem para oferecer para ele, o que você quer dele. Jesus sabe todas as coisas. E ele falou para os discípulos. Então disse Jesus aos 12, somente os 12 agora, porque os outros tinham ido embora. Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Olha aí, tu tens a palavra da vida eterna. Então, aqueles que querem oração, eles chegam aqui, pedem oração e vão embora. Mas eles não querem a palavra da vida eterna. Esses discípulos, eles disseram o quê? Pedro disse o quê? Aleluia, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Então, meu querido,
minhas queridas de Deus. Nós que ficamos no caminho somos esses que queremos a palavra da vida eterna. Nós não queremos só as orações, nós não queremos só louvores, nós não queremos só milagres, nós queremos a vida eterna. Nós queremos o milagre da salvação, o milagre da vida eterna, da vida com Cristo, da vida com Deus. E esses discípulos foram esses que permaneceram com o Mestre, mesmo falhando, mesmo Pedro traindo, somente não permaneceu o filho da perdição, que foi Judas, né? Somente Judas foi o único que tirou a sua própria vida, mas os outros discípulos, eles se converteram, porque a palavra da vida eterna te converte, me converte. Imagine Pedro sendo crucificado. Por quê? Porque ele permaneceu com quem? Com Cristo. Com Cristo. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse que ele não era digno de ser crucificado do jeito do mestre dele. Olha que lindo. Mas ele permaneceu na palavra da vida eterna. Na vida eterna com o Mestre. Deus é bom, né? Deus é muito bom, meus queridos. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é o diabo. Judas era aquele que era o próprio diabo, o traidor. Por isso que o traidor, ele representa o diabo, porque o diabo é um traidor. Ele sempre quer nos trair. Ele sempre está no nosso meio, querendo nos trair. Onde que Judas estava? Com os discípulos. Ele estava perto de Jesus. Mas ele era o quê? Ele não era de Cristo. Ele era do maligno. Era do maligno. Então, aleluia, Jesus, o que diz? E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, nós temos que conhecer e crer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é a vida eterna, eterna. Então, eu estou aqui com Cristo porque Ele é a vida eterna. O que significa isso? Não, eu não estou aqui porque eu quero milagres. Eu estou aqui porque eu quero a vida eterna. Então, nós temos que entender que nós temos que nos chegar a Cristo porque queremos a vida eterna. Não porque queremos só milagres, mas porque queremos a vida eterna. Porque queremos ter vida com Ele. Tá entendendo? A diferença de alcançar o milagre e a diferença de alcançar a vida eterna. Muitos receberam o milagre, mas não permanecem na vida eterna. Olharam para trás, voltaram para trás. Os 10 leprosos, os 10 foram curados. Quem voltou? Quem voltou para agradecer? Foram os 10? Não foram. Então, querer a Jesus vai além de que eu querer o milagre. Vai além de eu querer a cura, vai além de eu querer a resposta das minhas orações. Eu quero muito mais do que a resposta das orações. Eu quero o quê? Vida com Deus. Nós queremos o quê? Essa vida eterna. Nós queremos o quê? Permanecer com Cristo, porque nós sabemos que Ele é o Filho de Deus. Nós sabemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que através dele nós chegaremos ao Pai. O Pai nos deu a Ele, e Ele nos devolverá para o Pai. Maravilhoso, né? Oh, Jesus amado, maravilhoso. Deus é bom, né? Deus é bom, é maravilhoso. O Pai nos dar ao Filho, ao nosso pastor, e o nosso pastor vai nos entregar ao Pai. Aqui, Pai, as ovelhas, nenhum se perderam, porque aqueles que vêm para Jesus, nenhum irá se perder. Não sei como tua família vai ser salva, não sei como a minha família vai ser salva, mas se for entregue a Jesus,
nenhum vão se perder. Perfeito, né? Perfeito isso. É muito perfeito. E isto dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Então, no nosso meio, sempre tem um que não é aquele que quer a Deus. No nosso meio, na nossa caminhada com Cristo, sempre tem um que está negando Jesus. Então, vamos ser esses que queremos o Senhor, que nós queremos muito mais do que milagres. Nós queremos viver a vida eterna. Nós queremos viver, aleluia, Deus, ter a salvação. Nós queremos, aleluia, Deus, não só os milagres, mas as palavras duras que nos faz nos consertar, que faz a gente criar vergonha na cara, né? Que é o ditado popular. Cria vergonha na tua cara, para de mentir. Palavras duras, duras. As pessoas querem curas, prosperidade, querem os milagres, mas não querem as palavras duras, as palavras de conserto, de arrependimento. Tu quer milagre, mas não quer largar esse pecado. Tu quer milagre, mas não quer largar o adultério. Tu quer milagre, mas não quer largar o vício. Tu quer milagre, mas não quer largar a prostituição. Tu quer milagre, mas não quer perdoar. Tu quer milagre, mas não quer o Filho de Deus. Quer um milagre, mas não quer o Filho de Deus. Não quer a vida eterna. Quer apenas o milagre. E esse é Jesus. Esse é Jesus, amém, que veio para, aleluia, Deus, para nos ensinar, nos conduzir, nos dirigir ao caminho que nos leva à vida eterna. E você está nesse caminho da vida eterna. Vamos continuar como discípulos, recebendo a palavra da vida eterna. Vamos continuar recebendo milagres, mas vamos continuar no caminho da verdade e da vida. Não olhe para trás. Não olhe para trás, amém? Olhe para alto, olhe para alto, olhe para o Senhor, que da onde vem o teu socorro. E esse pastor vai cuidar de você, ele cuida de nós, amém? Então,